Saudamos a todos com a paz do Senhor. Abençoado, seja muito bem-vindo nesta manhã de domingo, onde pela plataforma da ADCEARA Petrolina nós estamos iniciando mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Então, nesta manhã, Deus abençoe a sua casa, toda a sua vida, que nós possamos iniciar esta manhã estudando a Palavra de Deus. Para isso, abençoados, nós vamos orar. Nós estamos aqui com o nosso irmão José Roberto e ele vai nos apresentar a Deus em oração. Amém, abençoado? Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que nos acompanham nessa live, nesta manhã, nos orar a Deus, para Deus dar direção nesse trabalho nesta manhã. Orar pelos nossos líderes, tanto os nossos líderes espirituais, na direção da igreja, como também aos líderes da nossa nação, presidentes, governadores, governos municipais, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando da pandemia, para que Deus possa tomar direção em tudo. Vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai Celeste, Deus soberano, diante da Tua presença estamos nesta manhã, Senhor, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai, sobre cada vida que neste momento estamos acompanhando nesta live, ó Deus. Toma direção, ó Pai, opera conforme a Tua vontade, o Teu querer, que o Teu Espírito Santo venha tomar primazia em nossas vidas, que venha direcionar-nos, ó Deus, a levar a Tua palavra aos corações que nesta manhã estão, ó Deus, aguardando ouvir tão somente a Tua voz. Suplicamos, ó Deus, em favor dos Teus filhos, dos Teus servos que estão fazendo a Tua obra, em favor da liderança da igreja, a pastor Hélio Ribeiro, toda a sua família, toda a sua casa, seu lar, da vitória do Teu servo, ser com o Teu servo no projeto que ele tem, ó Deus amado, que é o projeto Teu, que o Senhor venha tomar direção em tudo, abençoando todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, que estão se expandindo por esse estado, ó Deus, a cada obreiro, cada irmão, em cada lugar, em cada cidade, que tem se empenhado em fazer a Tua obra, cooperando com o Teu servo. Abençoa cada uma das suas famílias, da vitória da Tua igreja, o Teu povo, ao evangelista Hélio Ribeiro em Petrolina, Pai, ser com Teu filho, da vitória e da graça, abençoa ele, Pai, toda a sua família, sua casa, seu lar, direcionando e abençoando, Pai, no seu trabalho, Deus, diante da igreja aqui nesta cidade. Abençoa cada cooperador, cada irmão que está contribuindo com o Teu servo, cada obreiro, ó Deus, trabalha na vida de cada um conforme a Tua vontade, o Teu querido, a vitória, Senhor. Suplicamos em favor de toda a Tua igreja, Pai, em favor de todos os irmãos, não somente da ADCEARA, mas das demais denominações, ó Deus, que tem se empenhado em fazer a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Dá vitória ao Teu povo, a Tua igreja, que é santa, lavada, remida pelo sangue de Jesus, a igreja invisível que vai morar no céu. Dá vitória ao Teu povo, Senhor. Assim abençoa também, toma a direção, ó Deus, da liderança desse país, do presidente, ó Senhor, dos nossos governantes, dos prefeitos, dos governos municipais, ó Pai, de todos aqueles que estão regindo, ó Pai, que estão na direção, ó Deus, deste país, na direção do Estado e na direção da cidade também, Senhor. Ah, Deus, toma primazia em todo lugar, Senhor. Tu sabes o problema, o momento que estamos passando, atravessando esta pandemia, Senhor. Toma direção e abençoa o Teu povo, a Tua igreja, para que assim contribua, Pai, para o Teu reino, para a promoção do Teu reino, Deus. Nos abençoa nesta manhã, pois nós te suplicamos, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoado, nós já oramos a Deus, vamos louvar ao Seu santo nome, para que nesta manhã de domingo, do dia 17 de maio de 2020, demos continuidade à nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Se você estiver com a sua harpa ou estiver com outro celular que possa acompanhar pela internet, o hino de número 116 da harpa cristã. Eu vagava pela senda de luz, oprimido pelo pecado e temor.
humano Salvador eu vi, sua terra voz ouvi. Meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem feliz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e seguir-o sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia. Livre estou pela graça de Jesus, livre estou. Como é bom nós estarmos livres com o Senhor Jesus e servirmos ao nosso Deus. Ainda vamos louvar ao Senhor com mais um hino, o hino de número 432 da harpa cristã.
já toma passe, Senhor, tua para sempre. Glória a Deus. Como é bom podermos, logo pela manhã, já iniciarmos louvando ao nosso Deus, aprendendo a sua palavra e estarmos em comunhão com o nosso Senhor. Isso é muito bom porque a nossa alma, ela carece de Deus e nós somos aptos pela sua presença em nossas vidas. Abençoado, nós estamos na lição de número 7, de 17/5/2020, e o título da nossa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então nós estamos estudando esta lição, que o Senhor venha continuar a nos abençoar, não é? Para que possamos entender o querer de Deus em nossas vidas. O texto áureo da nossa lição, ela está em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 14. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Os irmãos podem acompanhar, né, com as suas Bíblias. Abra a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Jesus derrubou a parede de separação que existia no meio. Glória a Deus. A nossa verdade prática, ela está da seguinte forma: ao morrer na cruz, no Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nosso objetivo geral: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Os objetivos específicos são três. O primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. O segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E o terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, no capítulo 2, versículos do 14 ao 19. Mais uma vez, pedimos aos irmãos que estão nos acompanhando que abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 19, que está escrita assim a palavra do Senhor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O versículo 17: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E o versículo 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra em nossos corações e que o Espírito Santo venha nos orientar nesta manhã de domingo, aprendendo a sua palavra. Oremos agradecido a Deus mais uma vez pela palavra que Ele nos dá nesta manhã. Pai de misericórdia, Deus bendito, Deus santo, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que chegou em nossas mãos. Sabemos, Senhor, que na antiguidade, no mundo antigo, não tinham esse privilégio que nós temos agora de conhecer a Tua palavra com tantas versões, para conhecer qual o Teu
teu pacto, qual é o teu propósito, qual a aliança conosco e Cristo Jesus para nos salvar. Então aplica a tua palavra em nossos corações pelo teu Espírito Santo. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amados irmãos, mais uma vez queremos agradecer a todos que nos acompanham pela plataforma da AD Seara aqui em Petrolina, onde estamos estudando a lição bíblica de escola dominical nesta manhã de domingo. Então, o título da nossa lição é Cristo e a nossa reconciliação com Deus. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens, né? O segundo tópico, pela paz, Cristo fez um novo homem. E o terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Aleluia. Mais uma vez queremos agradecer a você que está conosco, nos acompanhando pela AD Seara, Petrolina. Você, inclusive, que é de uma outra denominação, outra congregação, Deus abençoe o seu ministério, o seu pastor, a sua vida, a sua casa. Seja muito bem-vindo aqui à família de Deus, a AD Seara, né? Essa é uma igreja que vem para somar, para, né, multiplicarmos a palavra de Deus e alcançarmos vidas em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, a primeira coisa que nós devemos entender, né, de Cristo e a nossa reconciliação com Deus é que tem que ficar claro que somente Cristo, somente Jesus pode fazer a reconciliação do homem com Deus. Não existe outro meio de reconciliação do homem para com Deus se não for por intermédio de Cristo. Então não é por nenhum outro nome, nenhum outro ser que exista, nem por obra que nós conseguimos essa reconciliação. Mas essa reconciliação, ela foi firmada lá na cruz do Calvário com o nosso Senhor Jesus. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos deixar isso muito bem claro. Jesus é o único que pode, que consegue, que tem a autoridade e o poder de reconciliarmos com Deus. E isso foi feito. Reconciliar é fazer as pazes, né? É estabelecer a paz, é conciliar, é restituir a graça de Deus, que nós não tínhamos a graça, nós não estávamos no antigo pacto, como nós vimos na lição passada, em que esse pacto abraâmico que foi feito na carne através da circuncisão não alcançava os gentios. Nós vimos isso a semana passada, mas agora sim, por Cristo Jesus, nós temos novamente a oportunidade que foi perdida lá no Éden de estarmos ligados com o nosso Deus e esperando a nossa redenção completa no dia da sua vinda, né? Então, portanto, ninguém ou qualquer outra coisa pode nos reconciliar com Deus. Somente Jesus é que nos garante a reconciliação. O nosso primeiro tópico é Cristo desfez a inimizade entre os homens. E existia, né, irmão Zé Roberto, uma inimizade, existia uma separação, né, com os homens, os da primeira aliança e agora os que são alcançados na nova aliança com Cristo Jesus para esta intimidade. Então Cristo desfez a inimizade entre os homens. Visto que a inimizade, quem fez a própria inimizade com Deus foi o próprio homem. O próprio homem, né? Exatamente. Então o homem pega, né, irmão Zé Roberto, e ele é quem ele se expõe, inclusive, da presença do Senhor. Deus é quem propôs desfazer, né? Desfazer essa inimizade com o homem, né? Que aí ele se separa dele, ele se afasta do Senhor, né? E a gente pode ver isso muito bem claramente lá nos versículos 14 e 15 da leitura bíblica, né? E isso fica muito bem claro, né? No versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz, né? O qual de ambos os povos, ou seja, de povos que eram circuncidados e que não eram circuncidados, fez um, e derrubando a parede de separação. Existia uma parede de separação, tanto no coração e até no templo, não é, irmão Zé Roberto? É verdade. O templo ele foi construído e existia uma separação que ela estava no meio, né? Então, derrubando a parede de separação que estava no meio. E o versículo 15 nos diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo
dos dois um povo, um novo homem fazendo a paz. Então ele vem fazer essa reconciliação conosco. Aí a gente pode perceber que no Antigo Testamento havia divisão, né? Já havia divisão. Era dois povos, podemos dizer que era dois povos. Era os judeus, o povo da promessa, o povo da aliança, e os gentios. Aí quando vem para o Novo Testamento, a nova aliança, né? Aí Deus estabelece um povo só. Ou seja, em vez de ser dois povos, né? Agora passa a ser três: judeus, gentios. E os judeus e gentios, Deus une em um povo só, chamado o quê? Igreja, né? Igreja do Senhor. Então a igreja nasce com Cristo, né? Ele como sendo a pedra fundamental, e inclusive ele disse para o seu discípulo, né, sobre esta pedra, como referência a ele mesmo, edificarei a minha igreja. Então, abençoado, de forma que nós estamos em uma nova realidade, né, na nova aliança, com a possibilidade de acesso ao trono da graça, que não tínhamos antes de Cristo, né? Só os judeus da circuncisão era quem tinha esse acesso. Então, no primeiro subtópico, né, nós temos a parede de separação entre os homens. Abençoados, eu não sei se você tem acesso, né, mas você pode ver, existem várias maquetes, várias fotos de como era o templo. Eu pediria para o nosso irmão José Roberto, eu acho que eu separei aqui, deixa eu achar, para poder mostrar para os nossos irmãos que estão acompanhando na live. Mostra lá na frente. Era para ter um outro celular aqui para nós vermos se consegue fazer, enquadrar direitinho, né? Vamos ver. Então, abençoado, nós temos aí uma maquete que era o símbolo maior da religiosidade na época de Jesus Cristo, que era no templo. Esse era o templo de Herodes. Como pode ser visto, no meio do templo existia uma barreira. Essa é uma barreira de separação. No primeiro ambiente, os gentios só podiam chegar até esse primeiro ambiente. A partir desta parede, ele não poderia ultrapassar. Somente os judeus. As mulheres ficavam nesse segundo ambiente, depois da parede, e não podia adentrar no santuário. Somente os homens, e no Santo dos Santos, os sacerdotes. Então Jesus, ele derrubou essa perspectiva. Não foi uma derrubada literal, mas ela foi espiritual. Mas lá na frente ele sabe que no ano 70 até o templo foi derrubado também, ele ficou pedra sobre pedra, de forma que Deus fez, através de Jesus Cristo, uma nova aliança, reconciliando todos em um só povo, um só rebanho diante de Deus. Isso é tremendo, porque nós vemos que essa parede de separação aponta para um exclusivismo religioso. As pessoas tinham a religião, e a partir da religião eles se apossavam como os detentores únicos da graça de Deus, né? Então, na lição anterior, que foi a número 6, né, a condição dos gentios sem Deus, nós vimos que o pacto abraâmico, que pela circuncisão deixava os gentios, né, que chamados incircuncisos, fora da condição de propriedade exclusiva de Deus, como está escrito lá em Êxodo, no capítulo 19 e o versículo 5. Você pode anotar e depois verificar que nós não tínhamos, os gentios, os incircuncisos, não eram propriedade peculiar de Deus. Nos dias de hoje isso ainda acontece. É incrível como as pessoas, elas ainda se apropriam por um rótulo de igreja, por um costume, não é? A gente tem até outros que não são da nossa linha evangélica ou protestante, como alguns chamam, que diz que a salvação só está lá, e quando a gente observa, estão cheios de heresias, né? Adorando imagem, adorando ídolos, e a gente vê que a palavra de Deus não permite isso. Mas as pessoas se apropriam a exclusividade da religiosidade e terminam eles mesmos fazendo separação entre os homens e Deus. E não foi assim a partir de Jesus Cristo. O senhor quer fazer um apontamento? O caso foi tão sério, né? E até o próprio muro, né, do templo de Jerusalém, sim, ele mesmo já servia como exemplo de desunião, né? Como exemplo de divisão, né? Ao ponto de até o próprio apóstolo Paulo, né, segundo alguns, né, terem visto o apóstolo Paulo com um judeu, né, com Trófimo, né, como está escrito em Atos 21, né,
eles acharam que Paulo tinha introduzido aqueles judeus dentro do templo de Jerusalém, ao ponto de eles quererem julgar, né, apedrejar o apóstolo Paulo, né? Aí nós podemos ver como era a religiosidade, né? Como eram as indiferenças religiosas, né? A intolerância, né? Como acontece nos dias de hoje, né? Infelizmente, nós estamos vivendo no mundo, né? O homem é cheio de preconceito, né? Cheio de muita coisa. E infelizmente até no nosso meio evangélico. Ele termina se fazendo essa divisão, essa separação, esse afastamento entre os homens, e ele se isola, porque Deus também não reconhece isso e termina sendo um pecado. Então a soberba e o extremismo religioso, ele é devastador, né? É um pecado, inclusive. Até o apóstolo Paulo, como foi dito aqui pelo nosso abençoado irmão Zé Roberto, ele, porque permitiu que um estrangeiro ultrapassasse essa barreira do templo, ele foi preso. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículos 28 ao 30. Ele sofreu na carne porque permitiu que um estrangeiro ultrapassasse os limites do templo de adoração a Deus. Então, no segundo subtópico, nós temos a derrubada da parede de separação, né? No mesmo versículo de Efésios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo fala que Cristo derrubou essa parede de separação que estava no meio. Essa parede do templo, ela era literal, mas Jesus na cruz derrubou, não no sentido literal, mas sim, né? Ou seja, material, mas no sentido espiritual, um poder de transformar toda aquela cultura, trazendo agora em si a condição de todos os povos, todas as pessoas terem acesso por meio dele ao Pai, que não tinha condição naquela época anterior, né, até aquele momento. Em sua morte, o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Está registrado lá em Mateus, no capítulo 27, o versículo 50 e o 51. Aqui dali ele faz uma visão muito clara de que Deus não estava mais se agradando daquela forma como os judeus estavam tomando só para si a salvação que deveria ser alcançada a outros povos. Ainda hoje, meus irmãos, nós temos aqueles que acham que tem a primazia da bênção de Deus e se julga mais santo que os outros. Tem crentes que nem saúdam outro crente só porque é de outra denominação. Que coisa dolorosa, né? Isso é difícil, né? Quando Cristo na cruz do Calvário, ele já resgatou tudo isso, ele já derrubou todas essas coisas, e tem pessoas que baixam a cabeça, se envergonham de dar a paz do Senhor a um outro irmão só porque é de uma outra igreja, uma outra denominação. Não vamos nem citar nome para evitar até constrangimento, mas a gente sabe que é assim. Então hoje assim, infelizmente às vezes a gente aprendeu assim, né? No início da nossa fé, muitos aprenderam assim. Eu particularmente eu tenho passado esse processo, né? De ter esse entendimento fechado, esse entendimento de achar que crentes de outras denominações não eram meus irmãos na fé, que estavam errados por estarem andando de uma outra forma, de uma outra maneira diferente do que eu possuía, né? E às vezes até criticava, às vezes até batia de frente, infelizmente. Mas hoje, né, eu entendo, né, que todos nós somos chamados pela graça, independentemente de denominação, né? Nós todos somos chamados pela graça de Deus para a salvação, porque a igreja, ela não está limitada ao templo organizacional, né? Mas a igreja é um organismo vivo da igreja de Cristo. Ou seja, a igreja é um organismo vivo de Cristo aqui na terra, né? Que une todos os povos num só povo. Jesus disse que ele veio unir um rebanho só, né? Que é justamente isso. As indiferenças Deus estava desfazendo através da morte de Jesus na cruz, né? Verdade. Nós podemos perceber essa diferença, né, com tanta clareza, com tanta evidência com alguns dos irmãos, né, que infelizmente se acostumaram dessa forma, aprenderam dessa forma. E é muito triste. Essa proposta da AD Seara, da Assembleia de Deus, né, Seara, ela foi muito edificante na minha vida, né? Nós passamos 18 anos em uma outra
igreja onde fizemos toda a construção do nosso entendimento cristão, graças a Deus por isso, mas a proposta da ADCeara me atraiu porque eu vejo que é uma igreja acolhedora, que, como já diz o nosso próprio pastor, né, Elmir Ribeiro, eu gostei muito dessa fala quando ele nos visitou, que nós o chamamos aqui, nós estamos em um momento difícil, e ele chegou e disse: meu amado irmão, eu não vejo irmão de qualquer uma outra denominação, porque nós éramos de uma outra denominação, né, como crente de segunda categoria. Que coisa tremenda, abençoada. Então ele diz isso, foi feito um bálsamo, porque eu não estava acostumado a ouvir isso. Então, nós não vemos você que porventura seja de uma outra denominação, abençoado, como um crente de segunda categoria. Tu és um crente de primeira categoria conosco na presença do Senhor Jesus, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério, o seu pastor, em nome de Jesus. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 9, veja que coisa tremenda o Senhor nos revela pela sua palavra. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não anotou, está em 1 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 9. É um chamamento de dizermos que nós somos esse povo eleito, escolhido por Deus. Esse versículo aí eu comparo com aquele versículo de Êxodo 19:5. Sim. Povo exclusivo, né? Povo exclusivo. Agora nós somos todos, tanto do primeiro pacto como agora dessa nova aliança, exclusividade, nação eleita, santa e chamada para estarmos com o Senhor em um só corpo, em um só povo, né? Então Cristo desfez a inimizade entre os homens, um alto preço foi pago, para que nós, antes chamados gentios, tivéssemos lugar na presença da possessão de Deus, que está lá em Efésios, no capítulo 17, e capítulo 2, versículos 17 e o 18. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória a Deus por isso. O terceiro subtópico, bem rapidinho, o conceito da lei dos mandamentos. O conceito da lei dos mandamentos. Nesse caso, nós temos a visão tripartida, as três esferas da lei mosaica: o aspecto moral, a lei moral; o aspecto cerimonial, que é a lei cerimonial; e o aspecto civil, que é a lei civil. No aspecto moral, a lei moral permanece até hoje. Esse aspecto ele permanece até hoje, diz respeito a um padrão de conduta, mas não como meio de salvação. É um princípio ético, vamos dizer assim, ético e moral, por isso que é lei moral, que nós temos até hoje. Assim, compreende os 10 mandamentos, ou, como nós compreendemos na Torá como um todo, os 613 mandamentos do Senhor através do seu servo Moisés. No segundo aspecto, que é o cerimonial, diz respeito aos costumes. Isso é o que mais constrangiam os gentios naquela época, porque diz respeito aos costumes que em hebraico se chama de Hukim ou Shukah, costume da nação. E qual era o costume da nação? Na lei cerimonial temos o sacrifício, a circuncisão, as festas, os sábados, a Páscoa, tipos de comidas que poderiam ser comida, outras não, lua nova e a apresentação do primogênito. Todos esses rituais, eles serviam para diferenciar os judeus dos outros povos e o colocando em destaque. Talvez eles se atrapalharam com isso, ficaram com destaque tão elevado que terminaram suplantando qual era verdadeiramente a vontade de Deus. A gente pode também observar que tudo isso foi desfeito. O Senhor, na verdade, ele deu uma nova conotação lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e o 17. E no aspecto civil diz respeito, que é a lei civil, diz respeito à parte mais judicial de Israel, enquanto cidadãos civis. Engloba todo o aspecto da lei moral, em especial os 613 mandamentos, e é como para nós, se fosse assim o nosso Código Civil brasileiro, onde nós temos
as nossas obrigações civis e as nossas responsabilidades. No quarto subtópico, nós temos a revogação da lei dos mandamentos. Olha lá, a revogação da lei dos mandamentos. Neste ponto há de se ter muita atenção. Primeiro, Jesus não nos liberou para transgredir, pecar ou viver dissolutamente, de forma nenhuma, né? Quando se fala em revogação da lei dos mandamentos, não é que se pode, né, pecar. Os irmãos sabem que não é dessa forma. Segundo, essa revogação da lei dos mandamentos também não entra em contradição com o que o próprio Jesus falou. Não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Está lá em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 17. De forma alguma. Ele não veio, ele não contradiz isso. Essa revogação é no sentido de dizer que nele, ou seja, em Jesus, se cumpriu toda a lei, que este estatuto dado aos israelitas se cumpriu em forma ou de forma de testamento. Com a morte de Jesus, os benefícios da lei foram dados como heranças, né? Não apenas aos judeus, mas também a nós. Até nós fomos alcançados por com a morte de Cristo, como se fôssemos e somos, na verdade, herdeiros. Então Jesus se ofereceu em sacrifício a ambos os povos, ou seja, aos judeus e aos gentios. Nós podemos ver isso lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 15, e também em Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 11. A síntese, vou já passar para o irmão Zé Roberto, que eu leio muito tempo aqui, não é? Do nosso primeiro tópico, é a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Mas graças a Deus que Jesus já cumpriu a lei e estamos em acesso direto com o Pai agora, com os judeus. Glória a Deus, aleluia, né? Como nós já ouvimos aí, né? No primeiro tópico, né? Onde foi falado sobre as inimizades que existiam entre o homem e Deus, as indiferenças religiosas, né? As indiferenças entre os povos, entre a nação de Israel e o povo gentio, e onde Deus proveu o meio, né? De estar revogando essas indiferenças, né? Estar derribando essas indiferenças para promover a união em um só povo, né? Glória a Deus, aleluia. E no segundo tópico, né, vem falando sobre pela paz Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Glória a Deus, conforme, né, está escrito em Efésios 2, versículo 14 ao 17. O conceito bíblico de paz, né? Se nós perguntarmos o que é paz, né, todo mundo vai dizer que paz é tranquilidade, né, estar consigo mesmo, sem nenhuma perturbação, né? Está tranquilo, né? Não está debatendo com ninguém, brigando com ninguém, né? Ou seja, tranquilidade, né? No seu sentido mais completo, né? mais generalizado, podemos dizer, né? Sim. O que é paz? Em termos gerais, né? Como diz aqui, a paz é a descrição de boas relações, como está escrito em Atos 24:2, e de um conflito, estado de tranquilidade e um dom de Deus e uma qualidade espiritual. A paz é a ausência de conflitos, perturbações na vida espiritual, moral, social, adquirida através da comunhão do Espírito Santo, né? A palavra paz em grego, né, é eirene, que significa tranquilidade, sossego, harmonia e ausência de guerra, né? Quando nós olhamos a definição dada por Donald Stempes, né, que é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele nos diz assim, que a palavra hebraica para paz é shalom, né? Denota muito mais do que ausência de guerra e conflito. O significado básico de shalom é harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida.
Segundo o dicionário Vini, significa completude e perfeição. E esse termo é usado 237 vezes no Antigo Testamento. Como ele enfatiza isso na Bíblia, né, pessoal? Pois é. Aí como nós podemos entender que no sentido, no nosso pensar, né, no nosso sentido de pensar, né, a maneira de pensar é só tranquilidade, ou então ausência de guerra. Mas quando no sentido, na raiz da palavra, na própria palavra hebraica shalom, né, fala de uma completude geral. Uma riqueza de detalhes. Com mais profundidade, né, aquele sentido em que você tem que estar bem, tanto no mundo físico, material, como também no seu mundo espiritual, né, na sua relação com Deus. E nós sabemos que nós só temos a verdadeira paz, né? Não a paz que o mundo prega, não a paz que o mundo acha que deve ter, mas a verdadeira paz nós só encontramos em Jesus. Né? Glória. O próprio Jesus disse: eu deixo-vos a paz, né? A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Isso é interessante, né? Que Deus, Ele nos dá, Ele nos concede a plena paz, a completude de paz interior dentro da nossa vida. O cristão, ele pode estar passando a luta, passando tribulação, enfrentando um problema na sua vida, né? Mas ele tem o Espírito Santo na sua vida que lhe concede aquela tranquilidade, né? Aquela paz, aquela confiança de que mesmo em meio a qualquer adversidade da vida, ele tem a certeza da vitória. Ele tem a certeza de que Deus, ele está com ele, que não desampara, né? Em qualquer situação, seja na luta, na prova, até mesmo na morte, né? Ele tem aquela completude de paz no seu interior. Glória a Deus, aleluia, né? E essa é a paz que Cristo, ele veio estabelecer entre o mundo, né? Estabelecer primeiramente entre o povo judeu e os gentios, né? Porque havia as intolerâncias, as diferenças, aquele conceito exclusivista, como foi falado aqui pelo nosso irmão, em que os judeus achavam que por eles serem povo, né, adquirido, povo exclusivo, né, os representantes de Deus na terra, eles achavam que as demais nações não valiam mais nada, né? Que as demais nações eram malditas, eram desprezadas por Deus, né? Por serem o povo da promessa, tomado só para si, não expandindo para todo mundo a promessa de Deus, as bênçãos de Deus. É verdade. E por isso, né, Deus, quando enviou seu Filho Jesus Cristo, ele veio também propor essa paz, essa unificação, essa união, né, entre os gentios e judeus, né? Essa união formando o que? A igreja, como já foi falada, né? E depois a paz, que é a paz do homem com Deus, né? A Bíblia inclusive nos orienta, né, irmão José Roberto, a orarmos pela paz de Jerusalém, de Israel. Então é um povo que nós, não por conta disso, que devemos ter alguma dificuldade com ele, muito pelo contrário, devemos amar o povo judeu, porque é o povo da promessa, e por meio deles e da sua descendência que veio o Salvador, que nós estamos aqui. Então louvado seja o nome do Senhor. Amamos o povo judeu. Como diz aqui, na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, né? Como já foi falado, né? Tornando possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz, como está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. O segundo subtópico, ele fala assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Glória a Deus, aleluia. Quando ele declara desta forma, Paulo está dizendo que Cristo não é apenas o autor da paz, né? O que criou a paz, né? O que gerou, vamos dizer assim, o autor da paz, como está escrito em Isaías 9:6, né? Mas ele literalmente é a nossa paz, né? Quando ele fala assim, literalmente a nossa paz, é como se o próprio Cristo ele encarnasse em si mesmo. Sim. Esse sentido, a paz, né? Como diz a própria expressão, além dele ser o autor da paz, ele se tornou a nossa paz, a nossa realização, o príncipe, né, da paz. Se tornou o que? O fundamento, a principal razão dessa unidade, né? Dessa união, dessa pacificação entre o povo gentil e o povo judeu, né?
tornando assim um só povo diante de Deus, e também a unificação, né? Ou seja, a destruição, o rompimento das barreiras da inimizade entre Deus e o homem. É por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios, ou seja, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós fomos regenerados da fé, e essa regeneração nos concedeu o quê? A paz com Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O tempo está um pouco resumido, meus amados irmãos. A gente dá uma adiantada aqui, né? Acredito que 10 minutos, 12 minutos ainda. A gente vai dar uma adiantada aqui para poder os irmãos ficarem por dentro do assunto da lição. O terceiro subtópico fala sobre a nova humanidade formada pela paz. A paz que Cristo trouxe através da cruz, firmando um acordo entre Deus e os homens, resultou em uma nova humanidade chamada Igreja, onde não há circuncisão e incircuncisão, onde Cristo criou esse novo povo fazendo a paz, conforme Efésios 2:15. Foram eliminadas as desigualdades, a acepção de pessoas e desaparecimento das etnias e classe social, conforme Romanos 2:11. Ou seja, como eu já tinha falado, Cristo desfez todas as barreiras, todos os empecilhos, né, fazendo com que o homem, né, diante de Deus e diante daqueles que foram chamados pela promessa através de Abraão, fosse um só povo unido, né, e tivesse então esta liberdade, né, como o próprio apóstolo Paulo, né, falou sobre a derrubada da muralha, né, do muro que impedia que fazia essa divisão, né, e até impedia dos próprios gentios se aproximarem de Deus, né? Era uma separação total mesmo. Era só parcial ali aquela possibilidade de entrar só no primeiro átrio, não tinha acesso nem ao segundo e nem ao terceiro. Pois é, e Cristo fez tudo isso, e a prova disso foi o próprio véu do templo se rasgando, dando acesso ao homem a adentrar a presença de Deus, né? O terceiro tópico da lição fala: pela cruz reconciliados com Deus no corpo. Pela cruz reconciliado com Deus no corpo. Então, Jesus, né, eu queria que mostrasse aqui. Não, aqui tem um. Certo. Reconciliado com Deus no corpo. Jesus, agora, ele, na cruz do Calvário, ele está cumprindo toda a lei, sendo Jesus um judeu da tribo de Judá, que é chamado leão da tribo de Judá. Agora ele está dando cumprimento a toda a lei mosaica em si, para que, podendo, na sua morte, atrair a todos, não apenas os judeus, mas agora também os gentios. Então, na cruz do Calvário, nós vemos a maior obra da humanidade no que tange à reconciliação, o religare do homem que estava afastado de Deus, por intermédio daquele sacrifício, agora tem acesso. O véu foi aberto, foi rasgado de alto a baixo, e o acesso ao inacessível da presença de Deus com todos, mesmo os judeus, através dos sacerdotes, que todo ano tinham que fazer por si mesmo e pelo povo sacrifício, mas agora de uma vez por toda o sacrifício por Cristo, ele alcança e encerra em si mesmo todo o cumprimento da lei, para que nós possamos ou pudéssemos ter acesso e essa paz que excede a todo o entendimento, que é estarmos em união com o nosso Deus. E o Espírito Santo, que foi enviado também pelo nosso Senhor, ele confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus, de forma que nós somos plenos, né, diante do Senhor, em condição de ligação, de comunicação, o que não existia antes. Então isso é uma bênção tremenda nas nossas vidas e glorificamos a Deus por isso. Pois é, o terceiro tópico, né, para nós encerrarmos, né, o primeiro subtópico fala sobre Cristo se fez maldição por nós, né, quando ele tomou todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, tudo que existia, né, neste mundo, as indiferenças, tudo, e levou sobre si na cruz do Calvário, né, onde a própria Bíblia declara que maldito aquele que morresse no madeiro da cruz. Então Cristo, ele se fez maldito por nós, levou toda a maldição sobre si mesmo, né? Como o próprio diz aqui o escritor da revista, né, que ele enfrentou as afrontas, as injúrias dos pecadores, conforme está escrito em Hebreus
12 e 2, né? Sofreu os açoites severos, né? Os chicotes, né? Que marcaram seu corpo, que eram chicotes, não apenas chicotes simples, mas tinham o que? Ponta de osso, tinha chumbo, e ali rasgava até a própria carne. Imagina aí a situação que Cristo enfrentou. Eram de 4 a 6 fitas, né, de couro, com osso, às vezes metal no final, e quando pegava, ele chicoteava, quando ele puxava, vinha com a carne agarrada. Então foi um sofrimento terrível o que Cristo passou para que nós pudéssemos ser alcançados na reconciliação com Deus. E no final, né, ele carregou a cruz como uma forma humilhante, né, e por fim morreu nela, né, foi executado nela. Aonde o próprio apóstolo Paulo ele nos fala em 1 Coríntios 1 e 23 que a cruz era escândalo para os judeus, né, e loucura para os gentios, né? Escandalizavam-se porque não compreendia que poderia, através da cruz, serem alcançados em tão grande salvação. E os gentios que tinham do conhecimento dos gregos era uma completa loucura total. Não tinha como entender que através daquele ato pudessem ser alcançados para a salvação e comunhão com Deus. O segundo sintoma fala reconciliados pela cruz de Cristo. Cristo garantiu a reconciliação com Deus por meio da sua morte na cruz. Paulo diz que a mensagem da cruz trouxe reconciliação entre Deus e os homens, conforme 2 Coríntios 5, 18 a 20, que fala sobre o ministério da reconciliação, né? O verbo grego katalasso e o substantivo katalage transmitem com exatidão a ideia de trocar ou reconciliar da maneira como se conciliam os livros contábeis, né? Ou seja, tem que bater tudo certinho, né? Tudo. E Paulo apresenta Cristo como a nossa paz, conforme Efésios 2 e 14, né? Paulo também instrui que o sacrifício de Cristo criou um novo homem fazendo a paz, e que Cristo evangelizou a paz, né? O próprio comentarista Matthew Henry, né? Ele explica que Cristo publicou os termos da reconciliação com Deus e da vida eterna na cruz, né? Glória a Deus. Pois é, irmãos, nós estamos chegando ao final, né? O terceiro subtópico fala reconciliados na cruz em um corpo, as inimizades, tanto na vertical como na horizontal, ou seja, na vertical a inimizade era entre o homem e Deus, e na horizontal entre judeus e gentios, né? Como descrito no versículo 14, Paulo mostra que devemos compreender que Cristo favoreceu a união dupla, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Onde as inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados na cruz. O milagre da reconciliação resultou em uma nova entidade espiritual chamada o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Conforme está escrito em Efésios 2 a igreja agora e 16. O corpo de Cristo, que simbolismo tremendo, grandioso e de verdadeiro amor de Deus demonstrado para com os homens antes afastados da sua presença. Então o terceiro tópico ele evidencia que pela cruz fomos reconciliados com Deus, uma verdade que traduz o ministério da reconciliação entre dois povos ao restaurar a comunhão e estabelecer a igreja, a nova família de Deus. Logo, a reconciliação entre os homens passa primeiramente pela reconciliação com Deus por meio de Cristo, né? E eu agradeço a oportunidade e passo o trabalho para o irmão, né? Amém. Graças a Deus, abençoado esta lição. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, que está pautada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 19. Você que chegou agora na live, você que está agora nos acompanhando, ou há um tempinho, mas não viu, a nossa leitura está lá em Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 19. Queremos ser gratos, somos gratos a Deus, agradecemos a sua presença conosco, continuamos orando pelos projetos da AD Seara, pelos ministros que o Senhor tem eleito para que esteja à frente desta obra, pastor Hélio
Ribeiro, pastor Elmir Ribeiro, os obreiros, auxiliares que estão direto com o pastor, trabalhando na obra, alcançando vidas, edificando vidas, resgatando vidas para o Senhor. A obra de reconciliação da feita por Senhor Jesus Cristo. A nossa, né, a nossa oportunidade, o nosso trabalho, a nossa lida, né, de irmos por todo mundo e pegar o Evangelho a toda criatura, né? Assim, irmão Zé Roberto, e nós estamos fazendo assim. Então a gente até lembra daquele hino, né? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás, né? Olho para você. Então Deus tem aquele projeto, Deus já fez o projeto para a sua vida, que você possa ser abençoado pelo Senhor, trabalhe na obra do Senhor, na seara do Senhor, independentemente do ministério onde você esteja, mas que você seja uma bênção na mão do Senhor Jesus. Então nós tivemos a lição de hoje, não é? Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Domingo temos mais da parte de Deus para podermos estar trazendo essa lição. Abençoado, nós estamos em um número totalmente reduzido, só estou eu e o irmão Zé Roberto. A minha esposa às vezes vem ali para olhar o celular, mas graças a Deus por isso, que o Senhor está nos oportunizando de estarmos aprendendo e levando também a palavra de Deus aos irmãos que estão em casa. Vamos orar a Deus agradecendo por este trabalho. Irmão Zé Roberto, mais uma vez, deixo com o Senhor, muito obrigado por estar conosco, nos ajudando aqui. Amém. E trazendo aqui o conhecimento também um pouquinho do grego para que nós louvemos ao nosso Deus. Oremos a Deus agradecendo por esta manhã de domingo e pelo estudo da lição bíblica dominical. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai Celeste, ó Deus soberano, somos gratos a Ti por esta manhã, meu Deus, por estar aqui aprendendo da Tua palavra, meditando na Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoa os Teus servos que estiveram nos acompanhando, Deus, da vitória, da graça. Opere na vida de cada um, atende, Pai, a cada pedido de oração nesta manhã, aos que nos fizeram pedido de oração, Deus, e aos que têm apresentado as suas causas diante de Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos e toda a liderança, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Não tem como baixar.